Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Irmãos, hoje nós temos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa lição de número 32, que traz hoje a lição A Igreja e a Teologia Paulina. Nós vamos falar um pouco mais sobre a igreja, sobre o assunto que nós já vemos trabalhando, que é a Igreja de Jesus Cristo, o surgimento da igreja, como que a igreja nasceu, como que a igreja surgiu. E nós vamos falar um pouquinho hoje dessa visão da igreja em relação à teologia que Paulo fez, que Paulo fomentou, que Paulo colocou para nós na Bíblia, através das suas cartas, através do livro de Romanos, do livro de Timóteo, Tito, as cartas a Efésios, Colossenses, assim, de uma forma geral. Então nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre esse assunto aí, que traz a nossa lição de número 32. Mas antes da gente entrar diretamente nessa lição, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, é um pouco do contexto da igreja, né? Como que a igreja está. Bom, a igreja de Jerusalém, a igreja de Cristo, ela surgiu com uma pequena comunidade, uma igreja pequena, uma igreja, todo início de uma igreja realmente é um início pequeno. Jesus veio ao mundo, pregou, realizou o seu ministério por aproximadamente 3 anos, segundo os historiadores, e Jesus, após ascender aos céus, então os discípulos vão no dia da festa de Pentecostes, no chamado dia de Pentecostes, eles vão ali e falam do Evangelho de Cristo, que é chamado dia de Pentecostes, onde Pedro faz o discurso dele, mais de 3.000 almas se rendem a Jesus Cristo, e ali diz que eles receberiam o poder que seria dado pelo Espírito Santo de Deus, e assim realmente aconteceu. Então ali a gente pode dizer que iniciou-se a igreja. E com o passar do tempo, a igreja ia crescendo. A igreja começou pequena, porém ia crescendo constantemente. No entanto, junto com o crescimento, também veio as perseguições. Junto com o crescimento da igreja, muitos cristãos foram perseguidos. Tertuliano de Cartago, que foi um pai da igreja, que viveu aproximadamente no século III, ele até dizia uma frase que era o seguinte: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Tertuliano dizia o seguinte, que toda vez que morria um cristão, parece que o sangue caía na terra e brotava mais outros cristãos em relação ao sangue desse que morreu, porque ele dizia que o sangue da igreja, o sangue dos cristãos é a semente da igreja, né? O sangue dos mártires que morriam martirizados, os homens e as mulheres de Deus que morreram na perseguição de todos os imperadores, imperador Nero, Diocleciano, Adriano, Décio, não importa qual, eles perseguiram muito a igreja de Jesus Cristo, e isso trouxe muitas consequências para a igreja. Bom, Paulo, como inicialmente, ele era um perseguidor da igreja, e a perseguição da igreja, ela se iniciou justamente na cidade onde surgiu a igreja. E a perseguição começou inicialmente com quem? Com os judeus. Os judeus perseguiam a igreja e o Império Romano protegia a igreja. Depois de um tempo passou a ser invertido, né? O Império Romano começou a perseguir. Mas inicialmente a perseguição era da parte judaica, era do povo judeu. Porque o judeu não aceitava que Jesus Cristo era o Messias. O povo judeu acreditava que Messias ainda estaria por vir. E então os apóstolos começam a pregar que Jesus realmente era o Messias. E Paulo, como um bom entendedor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um homem, um fariseu extremamente letrado, centrado nas leis de Moisés, com amplo conhecimento da cultura judaica, ele não aceitava isso. Ele não concordava com isso. Então ele passa a perseguir a igreja. No entanto, a palavra de Deus diz que quando ele estava indo para Damasco, ele é lançado ao chão e ele não caiu do cavalo. Não tem cavalo na história, tá? Então não vai achar, o apóstolo Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo na história. Cavalo é o cara que colocou o cavalo na história, ele que é o cavalo. O apóstolo Paulo cai ali e tem um encontro com Cristo. E ali naquele encontro com Cristo é que nós podemos dizer exatamente que surge ali o primeiro contato, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro momento em que o apóstolo tem um contato com Jesus. Antes disso, só tinha a questão de Paulo ser perseguidor da igreja. E um dos motivos que perseguia a igreja, com a relação dos judeus, é porque
O Sinédrio, que era o tribunal judeu, ele supervisionava a vida civil e a vida religiosa de cada judeu. E eles não aceitavam os cristãos, eles não concordavam com as atitudes dos cristãos. Porque na cabeça do Sinédrio, das pessoas que formavam o Sinédrio, dos judeus que formavam o Sinédrio, Jesus estava blasfemando contra a lei. E mais para frente, algum tempo, um certo tempo depois, quando o Império Romano começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir porque a ideia era de uma igreja que estava tentando fazer uma revolta política. E Herodes, ele enxerga que o nascimento e o crescimento da igreja era uma revolta política, que o cristão, por adorar a Jesus Cristo e não adorar o imperador, eles faziam uma revolta política. O Império Romano não proibia a adoração de outros deuses. O Império Romano você podia adorar quem você quisesse, você podia servir a quem você quisesse. Mas eles queriam que você podia servir quem você quisesse, mas eles queriam mesmo assim que você adorasse o imperador. E o culto ao imperador era muito simples. Você chegava diante da estátua do imperador, não importa qual estátua você estava, você ajoelhava ali, descia-se seu rosto até o chão, acendia um incenso e falava algumas palavras do tipo que, ó, imperador, tu és poderoso, alguma coisa assim. Mas o cristão só aceitava o seguinte, que só Jesus Cristo é Deus. O único povo que tinha uma liberdade assim era o povo judeu, graças ao período interbíblico que acontecia a revolta de muitos outros, e então dos macabeus e tudo mais, e isso causou uma série de transtornos no Império Romano. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. E essa revolta política, essa suposta revolta política foi tão grande que Herodes manda matar Tiago e depois ele prende a Pedro como uma forma de punição e de tentar barrar o crescimento da igreja. Mas como eu falei anteriormente, né, a perseguição da igreja vai fazer com que a igreja crescesse. Mas vamos lá. Primeiro tópico, a experiência com Cristo, o alicerce da eclesiologia paulina. Paulo, ele foi o maior conhecedor da palavra de Deus, tanto que suas cartas estão no Novo Testamento. Suas cartas fizeram parte do cânon do Novo Testamento. Então Paulo era um homem extremamente capaz, extremamente letrado, extremamente inteligente, e ele escreveu o maior tratado teológico que, podemos dizer que é a espinha dorsal do Novo Testamento, é a carta dele aos cristãos que estavam em Roma. E a teologia de Paulo, ela é formada com base em 5 fatores. A teologia de Paulo tem uma formação farisaica e rabínica, porque ele era fariseu e teve um treinamento, teve um estudo aos pés de um rabino chamado Gamaliel. A formação de Paulo era devido ao helenismo, o Império Grego no período intertestamentário, ele helenizou todo mundo e o apóstolo Paulo sofreu com essas influências também, recebeu essa influência também. A teologia de Paulo é baseada na revelação de Jesus Cristo a Paulo. A teologia de Paulo, ela tem como base também um dos fatores a tradição primitiva e tem a experiência apostólica que ele teve. Então são 5 fatores extremamente importantes, extremamente essenciais para que possam, por todos esses 5, formar a base da teologia paulina, daquilo que o apóstolo Paulo defende, daquilo que o apóstolo Paulo acredita, daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Então o apóstolo Paulo vem com isso e ele usa esses 5 fatores para nos trazer à luz do Evangelho. Com base nisso, com base em tudo isso, o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo para que ele escrevesse as mais belas cartas, os maiores tratados, as maiores obras que um homem do Novo Testamento poderia fazer. E Deus foi tão maravilhoso com ele que o Novo Testamento, praticamente, em sua grande maioria, praticamente não, em sua grande maioria, ele é o autor de quase todo ele. De quase todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o autor. Ele é o autor de Romanos, 1 e 2 Coríntios, ele é de 1 e 2 Timóteo, de Tito, de Filemon, Efésios, Colossenses e por aí vai. Então, irmãos, Deus ele tinha algo para fazer na vida do apóstolo Paulo e fez. E o apóstolo Paulo deixou que Deus fizesse. Deixou não, né?
ele contribuiu para que Deus fizesse. E tudo isso por quê? Porque era a vontade de Deus. Deus está falando com nós todos os dias: eu quero você para fazer isso, eu quero você para fazer aquilo. Mesmo que o mundo inteiro enxergue ao contrário, se o nosso Deus falar, faça, você faz, o ponto e acabou. Não importa o que as pessoas pensam lá fora, na sua família, na sua escola, até na sua igreja. Mas se você sente que é da parte de Deus, faça. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Bom, outro tópico que nós temos é: a igreja é uma instituição divina cujo fundador e o fundamento é Cristo. Irmãos, Cristo deve ser o centro da igreja. Quando Jesus veio ao mundo, pregou e anunciou o Evangelho, falou com os apóstolos, ascendeu aos céus, os apóstolos receberam a missão: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas recebereis virtude que há de vir nós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Irmãos, Jesus estava dizendo para nós que nós devemos o tempo todo ter Ele como centro. O apóstolo Paulo fala na carta dele aos Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Cristo, sempre Cristo. Tem até uma musiquinha que falava assim, que com Cristo no barquinho tudo vai bem. Jesus sempre tem que estar dentro do nosso barquinho, dentro da nossa vida. A nossa pregação tem que ser uma pregação cristocêntrica. O nosso testemunho tem que ser um testemunho cristocêntrico. A nossa maneira de agir tem que ser uma maneira de a gente agir cristocêntrica. Porque Cristo tem que estar no centro. Não é antropocêntrica, não tem um homem no centro. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa para colocar Jesus no centro, abra, porque é essa a vontade do Pai para a sua vida. Ah, pastor, mas se eu fizer isso assim, eu vou perder isso, eu vou perder. Irmão, faça. Ah, que não sei o que, faça. Deixe Deus agir e faça. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Paulo, ele fala muito de salvação. Ele enfatiza o que nós chamamos na teologia sistemática de soteriologia. Mas mesmo a soteriologia de Paulo é uma soteriologia cristocêntrica. Ou seja, Cristo sempre é o centro da pregação de Paulo. Paulo nos ensina, ele nos orienta que a nossa vida tem que ser a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, Paulo nos fala de algo que é um Cristo ressurreto, que para um judeu era algo completamente inadmissível. Para um gentio era muita loucura. Como assim um Cristo ressurreto? Um Cristo que morreu e ressurgiu e renasceu? Como assim? O mundo não conhecia isso, o mundo não entendia isso, o mundo não sabia do que isso se tratava. Hoje você abre a internet, você vai buscar informações aí de milagres e tal, você vê pessoas com morte cerebral, pessoas que em um determinado momento eles ficaram sem respirar e tal, e depois eles voltaram a viver graças à ação de algum médico, ou até a ação do próprio Espírito Santo de Deus, de milagre e tal, e a pessoa revive. E aí você pega e atribui isso ou a Deus, mas fica somente entre você e Deus e a igreja. Mas a palavra de Deus não alcança várias pessoas com isso. E, irmãos, como que isso tem que ser importante? Como que isso tem que ser grandioso em nossa vida? Jesus, ele veio ao mundo e ele nos ensinou algo, que é viver a verdade do Evangelho a todo custo. E nós precisamos viver o Evangelho, a verdade do Evangelho a todo custo. Paulo, por mais que ele tentasse, ele não conseguia tirar Jesus do centro. Se bem que em momento nenhum ele tentou, né? Mas ele poderia querer tirar Jesus do centro da pregação do seu Evangelho, e mesmo assim ele não conseguiria, porque é algo intrínseco dentro da teologia de Paulo, dentro daquilo que o apóstolo Paulo nos traz. Os apóstolos, eles enfatizavam a um Jesus crucificado. Mas o porquê tão importante de enfatizar um Jesus crucificado? Porque Jesus foi o único que morreu, ressurgiu e vive está à destra do Pai.
Então essa palavra, isso era muito importante. Quando o Império Romano saía para batalhar, e aí ele confiava em outros deuses e às vezes eles perdiam, e os bárbaros fizeram isso, e muitos outros povos fizeram isso. Então, quando o Império Romano ia atacar, e o Império Romano ele atacava ele não saía lutando de maneira desordenada, ele tinha todo um sistema, e aqueles 9, 12 homens iam em formação de tartaruga, era um verdadeiro tanque de guerra antigo, e eles colocavam os escudos ao redor deles, na frente, no fundo, na lateral, em cima, e eles iam avançando, e enquanto os bárbaros e outros povos iam atacando pedra, atacando pau, lutando de maneira desordenada, o Império Romano tinha todo um sistema para atacar, e eles dissolviam aquela formação ali, aquela tartaruga ali, eles atacavam e voltavam para aquela formação toda de novo. Então, havia um sentido. E o que isso interfere na pregação do Evangelho? É porque na hora que o apóstolo Paulo, na hora que o Império Romano, ele atacava e ele saía vitorioso, os povos conquistados tinham o seguinte pensamento: confiava em nossos deuses e os nossos deuses não serviam para nada. Eu vou confiar nos deuses do Império Romano porque ele nos garante a vitória. Era isso que o apóstolo Paulo tanto enfatizava de importante, que nós precisamos mostrar para o mundo lá fora que diferença nós fazemos. Bom, a igreja é o povo de Deus e existe pela obra de Deus. A igreja é o povo de Deus e existe pela obra de Deus. Paulo, uma das palavras que ele mais usa no Novo Testamento, em suas cartas, é a palavra eclesia, que significa igreja, assembleia, que significa uma reunião de pessoas. Mas inicialmente ele usa a expressão igreja de Deus. Ele usa essa expressão muito na carta dele aos Romanos, e depois ele coloca como congregação, ou seja, algo menor, mas no sentido de que, sendo igreja de Deus, sendo da parte de Deus, o conhecimento, tudo, o direcionamento tinha que ser tudo da parte de Deus. E o apóstolo Paulo ele enfatiza isso. Ele faz várias associações com outros nomes em relação à igreja: noiva de Cristo, corpo de Cristo, e muitos outros. Mas a igreja para Paulo era mais do que uma comunidade local. Era uma tarefa sublime que Deus deu para ele enfatizava e ele dava valor para isso. A eclesia no Novo Testamento não podia ser somente uma reunião litúrgica. Tinha que ser algo que viesse de dentro do coração da pessoa. Paulo deixa claro que não importa o sentido do termo eclesia, em todos, Cristo sempre aparece como cabeça da igreja. Irmãos, Jesus tem que ser o cabeça da nossa igreja e da nossa vida. Tem que ser, não tem outra opção, irmãos. Nós precisamos permitir que Cristo direcione a nossa vida. A igreja não se acaba nem terá um fim, mas é temporária do mundo. Irmãos, se existe uma organização indestrutível, é a igreja. Vieram muitos impérios: Império Assírio, Egípcio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano, e todos eles ficaram para trás. Na década de 90, uma das maiores empresas do mundo era a Kodak. A Kodak vendia filme de máquina fotográfica imenso. Vai dizer que você nunca teve um filme de 12, 24 ou 36 poses na sua casa. E aí você comprava o filme e batia foto e não sei o que, e levava para poder revelar. E lembra como é que era? E aí você revelava a foto, e às vezes a foto ficava ruim, aí ficava aquela foto azulada, esbranquecida, e eles te davam junto negativo. Os mais novos aí nem sabem o que é negativo de foto. Hoje quem é Kodak? Ninguém ouviu falar da Kodak. Por quê? Porque é substituído pelo seu telefone, pela câmera digital. Não tem necessidade. É algo que passou, é algo que veio, fez um sucesso gigante, mas teve um fim. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo não vai acontecer isso. Na igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser destruída, ela não vai ter um fim, a não ser no dia que Jesus voltar e leve a igreja junto com ele. E a igreja terrena para cá vai ter fim, e aí nós vamos para a glória celestial,
o nosso corpo reestruturado e tudo mais, e viveremos eternamente com Deus. E no momento em que nós fazemos parte do Evangelho, o cristão precisa entender que agora ele percebeu que ele é uma pessoa passageira no mundo. Irmãos, o tempo no mundo aqui passa muito rápido. 70, 80 anos. A palavra de Deus diz que após os 70 anos é canseiro e enfado. Às vezes você pode conseguir aí viver uns 90 anos, 95, 100 anos, não importa. Mas você tem que viver algo assim sobrenatural na sua vida. E no momento que você entende isso, as portas do céu abrem para você de uma maneira formidável. O cristão, quando ele percebe que ele faz parte da igreja, ele não é mais psíquicos, ele agora é pneumáticos. O que isso quer dizer, pastor? Que palavrão é esse? Isso é grego. Aí são palavras gregas. Ele não é mais psique, ele também é espírito. Pneumáticos, espírito, de pneumatologia, a ciência que estuda a doutrina do Espírito Santo. Irmãos, como que é importante para nós entender tudo isso. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós estamos vendo e presenciando que Deus se importa conosco. E a igreja de Cristo tem que ser composta por pessoas, e serão compostas por pessoas que vivem somente a verdade do Evangelho. Esses dias eu conversando com minha esposa e tal, e ela falando assim, parece que essa pandemia ela veio para destruir. Eu falei, não, pelo contrário. Escuta bem o que eu vou falar, para não dar impressão errada. Mas, do meu ponto de vista, tirando as mortes de todo transtorno, no quesito igreja, no quesito espiritual, no quesito de vida com Deus, para mim a pandemia, ela separou o joio do trigo, do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista. E eu fico pensando como que Deus fez algo nisso tudo. Nós estamos aí lutando, batalhando, mas mesmo assim, pessoas têm morrido, apesar que já diminuiu bastante, e nós precisamos voltar à vida normal. Mas como que tudo isso tem um propósito de Deus? E a igreja de Jesus Cristo, não importa quem esteja nessa igreja, se ele é um cristão autêntico e verdadeiro, essa igreja ela vai sobreviver até o final. A igreja, não a sua igreja local, mas a igreja de Cristo. Igreja de Cristo que abrange todo mundo. Essa é uma igreja indestrutível. Dizem que a antiga KGB, o Centro de Inteligência da antiga e destruída União Soviética, eles perseguiam pessoas que entregavam Bíblia, cristãos que entregavam Bíblia. A KGB perseguiu eles. Hoje dizem que no prédio onde funciona a KGB, onde funcionou a KGB, funciona uma editora que produz, sabe o que? Bíblias. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela pode ser temporária aqui no mundo, mas ela é eterna lá no céu e ela nunca será destruída. Bom, Paulo também nos ensina que diante de uma perspectiva teológica, a igreja ela deve ser missionária. Irmãos, a igreja deve constantemente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Você não precisa. E como é que a gente anuncia, pastor? 3 horas da tarde no sol escaldante que está fazendo aí e a gente bater na casa dos outros? Não. Não é somente isso. Você pode fazer isso. Eu estou pensando em ir para o hospital, falar lá com o grupo de pessoas. Pode ir, vamos embora. Vai mesmo, está precisando que vá. Mas, irmãos, como é importante nós vivemos um evangelho verdadeiro, um evangelho missionário, um evangelho de pessoas que querem ser comprometidas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Essa é a principal missão da igreja. A igreja ela tem que ter o cuidado de exortar e de aconselhar os membros da sua igreja mediante aquilo que eles estão fazendo. E se eles estão errando, chamá-los a atenção. Se eles estão acertando, continuar do jeito que está. Paulo ele faz isso quando ele exorta os Gálatas, na carta dele aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Gálatas. E Paulo nos ensina sobre a lei de Cristo, a lei que Cristo tem por nós.
de agora que nós éramos pessoas mortas e agora somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi o maior ganhador de almas da história. E ele nos inspira e nos orienta com o seu testemunho. E nós precisamos fazer algo a respeito disso. Quero contar uma história para vocês, para nós encerrarmos. Dizem que certa vez, um grupo de jovens de um seminário, ele resolveu fazer um passeio e foi na casa onde morou John Wesley. John Wesley foi o criador do metodismo. Dizem que ele fez um grande avivamento na história. E aí eles visitavam a casa e visitaram a casa toda, e no final da visita, no final do passeio, na hora de voltar para casa, o professor da turma de seminário percebeu que estava faltando um aluno. E aí ele começou a procurar, e aonde que estava esse aluno? Esse aluno estava lá no quarto de John Wesley, ajoelhado ao lado da cama dele, ajoelhado e orava. Ele ajoelhava e orava, ajoelhava o tempo todo desse jeito. E a oração desse jovem ao lado da cama de John Wesley é o seguinte: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, me usa, faz de novo. Ele sempre falava isso: faz de novo, me usa. Aí o professor achou esse aluno. O professor virou para o aluno e falou assim: Billy, vamos embora, precisamos voltar, agora a visita foi encerrada. Quem é Billy? Uns dizem que foi Billy Graham. Deu para entender, irmãos? Como que Deus, ele é maravilhoso e ele quer que nós impactamos vidas e mais vidas onde nós somos. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem nos mantido de pé e tem nos dado força. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama a tua unção, a tua graça e teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.